Olá a todos, eu desejo que Deus possa entrar na casa de cada um que está acompanhando este vídeo. Eu vou trazer a vocês alguns comentários a respeito dos textos que nós tivemos neste último domingo, que foi o sétimo domingo após Pentecostes. E eu trago aqui dois textos especialmente para que você possa ler, se possível, antes de acompanhar este vídeo. Se vocês conseguirem ler antes de acompanharem este vídeo, com certeza o aproveitamento será melhor. Então leiam aí em casa Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o capítulo 18, os versículos 20 a 33. Gênesis 18, 20 a 33, onde nós temos a passagem em que Abraão intercede por Sodoma. O outro texto é do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Lucas 11, 1 a 13, onde Jesus ensina os discípulos a orar. Muito bem, se você conseguiu fazer a leitura destes dois textos, você pode dar continuidade a este vídeo que você conseguirá compreender melhor então a reflexão que eu trago para vocês. Que o bom Deus possa nos abençoar. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs em Cristo, neste ano de 2022, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem o seguinte tema para este ano: firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Ou seja, a ênfase deste nosso tema do ano está na oração. E como os textos bíblicos deste sétimo domingo após Pentecostes também dão destaque à oração, vamos com certeza refletir sobre este tema tão caro, tão importante, tão relevante na vida de cada cristão. E como faremos esta reflexão? Faremos esta reflexão seguindo uma espécie de FAQ. Você já ouviu falar na FAQ? Sempre quando nós entramos em um site, existe lá uma seção chamada FAQ, F-A-Q, que é uma sigla de uma frase em inglês para perguntas que são mais frequentes. Portanto, nós vamos trazer algumas perguntas que são mais frequentes acerca do tema da oração. E eu trago especialmente 5 questões. Claro, teremos outras questões ao longo desta reflexão, mas especialmente 5 questões que vão embasar esta nossa reflexão. A primeira: você se considera uma pessoa de oração? Você se considera uma pessoa de oração? Para tanto, com qual frequência devemos orar? É uma questão em duas, A segunda questão: qual é o limite do poder da oração? A terceira questão: por quais motivos devemos orar? A quarta questão: para quem devemos orar mais? Para nós mesmos ou para os outros? E a quinta e última questão: quais são as respostas possíveis para uma oração? E eu espero que estas questões possam não apenas trazer já respostas que conhecemos e que precisamos reforçar e relembrar, como quem sabe também um novo conhecimento que você ainda não tenha adquirido acerca deste tema da oração. E nós iremos utilizar como base para dar respostas a estas questões os textos exatamente que eu destaquei no início e que vocês poderiam ler. Gênesis 18, versículos 20 a 33 e Lucas 11, versículos 1 a 13. Muito bem,
Vamos responder então estas 5 questões. Primeira delas, você se considera uma pessoa de oração? E para se considerar uma pessoa de oração, com qual frequência eu devo orar? Se nós pensarmos bem, talvez isso soe meio pesado dizer assim, né? Mas é preciso ressaltar que se você não ora, ou se você ora pouco, é muito possível que a sua saúde espiritual esteja por um fio. É isso mesmo. Imaginem só um atleta que precisa de um alto desempenho esportivo, seja lá em qual modalidade ele for atleta. Se esse atleta não treinar, não se exercitar, não se alimentar bem, não dormir bem, o que acontecerá com ele? Muito provavelmente, ele não conseguirá ganhar as suas disputas. Não é verdade? Pensa então num estudante, seja lá de qual nível educacional seja, um estudante de graduação, um estudante de pós-graduação, enfim. Esse estudante não estuda nunca, ou estuda muito pouco. O que acontecerá nas provas? Muito provavelmente ele levará bomba, ele não passará, ele nem sequer poderá ser reconhecido como um estudante que não estuda? Pois muito bem, um cristão que não ora, nem sequer poderia ser chamado de cristão. É meio pesado falar isso, né? Mas é a verdade. Se nós somos cristãos, devemos orar. Com qual frequência? Orarmos o máximo possível. Orarmos diariamente. Jamais ficarmos sem orar em um dia sequer, pelo menos uma vez por dia. Porque se não orarmos frequentemente, há algo de errado e nós podemos ter sérios problemas. A segunda questão para esta nossa reflexão é a seguinte: você acredita no poder da oração? Ou tem algumas dúvidas sobre a sua eficácia? Bem, Jesus traz algo bem impactante logo depois de ensinar os seus discípulos como orar, e ele trouxe a oração do Pai Nosso, né? Ele disse assim: peça e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. E aqui existe assim um teor de imperativo, ou seja, a oração não apenas é uma dádiva, não apenas é um privilégio, como também é um mandamento do nosso Senhor Jesus. Mas aqui também existe um perigo, se nós interpretarmos de uma maneira equivocada o que Jesus diz aqui. Muitos olham para este versículo, para esta frase de Jesus e pensam: eu posso pedir qualquer coisa a Deus, e até aqui está tudo bem, nós podemos pedir qualquer coisa a Deus, mas Ele deverá me obedecer e dar aquilo que eu peço. Ele deve seguir as minhas ordens. E aqui, obviamente, tem muita coisa errada, né? Até porque antes de Jesus falar essas palavras impactantes, ele ensinou o Pai Nosso. E uma das petições do Pai Nosso, nós oramos: seja feita não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus não ensinou o Pai Nosso para qualquer pessoa, ele ensinou o Pai Nosso para discípulos. Portanto, a oração é algo que o cristão deve fazer. E não é qualquer pessoa que irá pedir a Deus e Deus irá atender. Deus irá atender de acordo com a sua santa vontade e Deus irá atender aqueles que creem nele. Muitas vezes isso pode gerar uma certa dúvida para nós. Sim, mas até onde vai o poder da oração? Se eu posso pedir o que eu quero, mas eu não terei muitas vezes aquilo que eu peço,
Até onde vai o poder da oração? Onde está o poder dela? Onde está a eficácia dela? Nós não podemos tratar a oração como se a oração fosse um truque de mágica, um dispositivo em que nós apertamos todas as vezes em que nós precisamos pedir algo. Orar não é apenas pedir. Orar é estabelecer um relacionamento íntimo com Deus, em que nós oramos sempre, todos os dias, quando precisamos de algo, quando não precisamos de algo, quando nós oramos para agradecer. Quem se relaciona com Deus não irá pedir qualquer coisa. Os seus pedidos se parecerão cada vez mais com os desejos do próprio Deus. E mesmo quando os nossos pedidos não forem atendidos, nós iremos confiar na vontade de Deus. E a oração cumprirá o seu papel de estabelecer esse relacionamento entre nós e Deus. Há dois exemplos muito nítidos no texto bíblico de orações que foram pedidas por pessoas fervorosas e que não tinham problema com relação a duvidar do poder da oração, mas que não foram atendidas em seus pedidos. O primeiro deles, o mais clássico, é o próprio Jesus. Jesus, no jardim do Getsêmani, pediu ao Pai: se o Senhor puder, afaste de mim este cálice do sofrimento. E o Pai afastou o cálice do sofrimento de Jesus? Não. Jesus sofreu, Jesus morreu e foi crucificado. Ah, então a oração não teve poder, não teve eficácia. Muito pelo contrário. Quando Jesus adentrou o jardim do Getsêmani, ele estava aflito, ele estava angustiado ao ponto de suar sangue. Quando ele saiu do jardim do Getsêmani, ele estava em paz e se entregou a todos aqueles que queriam prendê-lo. Por quê? Porque Jesus orou e Jesus recebeu paz. Abraão intercedeu por Sodoma e não teve o seu pedido atendido. Sodoma foi destruída. Mas Abraão, a vontade de Abraão não ter sido feita foi muito melhor, porque nós sabemos que o povo de Sodoma era um povo complicado, poderia trazer muitas dificuldades, não apenas para Abraão, mas para todos os seus descendentes. A vontade de Jesus não ter sido atendida no jardim do Getsêmani nos concedeu perdão, vida e salvação. Porque se não fosse a morte de Cristo na cruz, nós não teríamos nada disso. Portanto, mesmo quando a oração não é atendida, podemos crer que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. E de que, sim, a oração tem poder e tem eficácia. A terceira questão é a seguinte: quais têm sido os seus principais motivos de oração? Pense aí. Eu não tenho dúvidas de que você tem muitos pedidos para orar. Emprego, questões financeiras, saúde, relacionamentos e muitas outras coisas. A maioria dos pedidos são legítimos. Um pedido que é muito feito a mim, que sou pastor, normalmente, e também nos cultos, são pedidos por curas, por redução de sofrimento, questões de saúde. É um pedido que pode ser feito, pastor? Claro! Nós podemos e devemos confiar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde a Deus. Mas por vezes eu penso que nós temos orado muito pouco com relação a questões espirituais. E se nós oramos mais por um enfermo que é cristão e não por um descrente que está bem de saúde, eu diria que tem algum problema. No mínimo, nós deveríamos orar tanto pelo cristão que está doente, quanto pelo não cristão ou pelo descrente que não está doente. E talvez, eu ouso dizer que nós deveríamos orar até mais pelo descrente do que pelo crente. Pelo descrente são do que pelo descrente que está enfermo, porque
O crente que está enfermo, nós sabemos que se ele morrer hoje, se ele crê em Cristo verdadeiramente, apenas o seu sofrimento irá acabar aqui e ele estará nos braços do Pai. Mas e o descrente? Por mais que nós possamos orar e confiar em Deus, enquanto Jesus não voltar, todos nós iremos morrer. Mas e a questão espiritual? Aquilo que for decisivo aqui nesta vida, enquanto estivermos aqui, em questões de fé, irá repercutir na nossa vida do porvir. Por isso que a saúde espiritual, muitas vezes negligenciada em nossas orações, precisa ser novamente reenfatizada. Precisamos orar mais por aqueles que estão afastados, por aqueles que cometeram algum pecado e não se arrependeram. Precisamos orar mais pelas pessoas que não têm certeza da sua salvação. E assim nós podemos observar que precisamos pedir mais por motivos espirituais. E Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso. No Pai Nosso existem 7 petições, mas quantas petições existem com relação às questões materiais, com relação às questões daqui, deste mundo, desta vida? Eu diria que apenas uma: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todas as outras petições têm um enfoque mais espiritual ou relacional. Isso não é à toa. É porque nós podemos orar por questões materiais, por questões de saúde, mas as outras questões, no que diz respeito às nossas orações, precisam ser ainda mais enfatizadas. Quarta questão diz respeito se você tem orado mais por você mesmo ou pelas outras pessoas. Nós sempre ouvimos falar que a salvação, ela ocorre de uma forma privada. Eu não posso salvar outra pessoa, eu não posso crer por outra pessoa. Bem, doutrinariamente falando, nós não podemos crer nem por nós mesmos, porque a fé é um milagre que o Espírito Santo realiza em nós, criando a fé em nós e mantendo a fé em nós, não é verdade? Mas é evidente que as relações humanas são muito importantes. Que as nossas boas obras, por exemplo, não são feitas diretamente a Deus, porque Deus não precisa das nossas boas obras, mas o nosso próximo precisa. Que uma vez que nós chegamos à fé e vivemos em novidade de vida, teremos uma vida muito menos egocêntrica e dedicaremos muito mais a nossa vida aos outros. E da mesma forma, eu diria com respeito à oração. Podemos e devemos orar por nós, mas cada vez mais iremos orar também pelas outras pessoas. E não somente pelas pessoas que estão próximas a nós, por amigos, por familiares, mas também por pessoas hostis a nós. Vejam só o belo exemplo de Abraão, que intercedeu por uma cidade iníqua, uma cidade pecadora como Sodoma. Nós precisamos aprender muito com Abraão. Aprendermos a orar mais por nossa cidade, aprendemos a orar mais pelos nossos bairros, mesmo que às vezes nós tenhamos uma relação assim meio ruim com os lugares em que vivemos. Precisamos aprender com Abraão a perseverar na oração, como ele insistiu com Deus. Às vezes nós oramos, mas logo nós desistimos, nós não prosseguimos, nós não repetimos os nossos pedidos. Às vezes alguém pede por algo no culto dominical e no domingo seguinte continua tendo aquela necessidade, mas não pede novamente, porque fica com vergonha. Vão pensar que eu sempre peço a mesma coisa. Ora, mas orar é isso mesmo. É sempre pedirmos as mesmas coisas enquanto nós não tivermos recebido. Porque foi isso que Deus nos ensinou, a orar e orar sem cessar, a perseverar na oração, insistir e nunca desistir.
Quinta e última questão. Você se recorda de alguma oração que tenha feito recentemente? Qual foi o resultado de sua oração? Você recebeu aquilo que pediu? Você está à espera ainda daquilo que pede? Ou você já tem certeza que não receberá? Esses são os 3 resultados possíveis para uma oração: positivo, o negativo e o talvez. Vejamos então a quinta e última questão. Então, você se recorda do resultado de alguma oração que fez insistentemente a Deus? Recebeu uma resposta positiva ou negativa? Para aqueles que tiveram êxito em seu pedido, o que fazer? Dar glória a Deus, agradecer a Deus. Para aqueles que estão esperando ainda, façam como Abraão, insistam, persistam e não desistam. E para aqueles que não receberam aquilo que tanto pediam, confiem em Deus e agradeçam a Ele da mesma forma, pois em tudo devemos dar graças ao Senhor. E se a vontade dele foi feita, com certeza a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Não podemos esquecer do exemplo de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo tinha um problema sério e nós não sabemos exatamente o que era. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça te basta, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Por isso, viver em oração é viver pela graça de Deus, a mesma graça que Ele nos concede diante de uma resposta positiva, é a mesma graça que Ele nos concede diante de uma espera ou de uma resposta negativa. Se estamos com Deus, estamos seguros, podemos caminhar em oração, na certeza de que Ele nos ouve e cuida de nós. Deixa eu orar brevemente para que você possa também ser abençoado por Deus. Querido Deus amado Pai, eu te agradeço pela vida deste querido irmão, desta querida irmã que está acompanhando este vídeo. Oro pela sua família, oro pela sua vida, oro pela sua fé. Senhor, que esta pessoa possa também orar sem cessar, orar diariamente, confiar no poder da oração, confiar na tua santa vontade e que possa ter sempre um relacionamento íntimo com o Senhor. Em nome de Cristo, amém. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito e que você possa ser muito abençoado. Uma abençoada semana. Grande abraço.